Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou o André Castro, analista de comunicação da Apex Brasil, e no programa de hoje vamos mostrar para vocês nossa parceria com a Associação Brasileira de Franchising, por meio da qual nós ajudamos empresários brasileiros que querem levar suas franquias para outros países. Ficou curioso para saber como isso funciona? Fica aqui que a gente vai te contar. A nossa parceria com a ABF está materializada no projeto setorial Franchising Brasil, que só no último ano ajudou as franquias brasileiras a chegarem a mais de 50 mercados. E olha que legal! Em 2020, havia 1.765 franquias brasileiras operando no exterior. A nossa parceria com o setor foi recentemente renovada pelos próximos 2 anos, e para contar um pouco mais sobre esse relacionamento e o que vem pela frente, eu recebo no programa de hoje a analista de indústria e serviços da Apex Brasil, Carla Frade, o gestor da parceria na ABF, Bruno Amado, e o CEO da Coif Odonto, Rodolfo Magalhães. Nossos convidados vão comentar sobre a renovação da parceria, sobre as conquistas desse relacionamento, os desafios e perspectivas para o setor, e a gente vai conhecer também um pouco da história impressionante da empresa Coif Odonto, que se internacionalizou com o apoio do projeto setorial Franchising Brasil e está operando na China. Fica com a gente que você vai conhecer bem essa história. Para começar a conversa, eu vou chamar a Carla Frade, que vai contar para a gente um pouco mais sobre a ação da Apex Brasil para promover as nossas franquias no exterior. Carla, seja bem-vinda de novo ao ApexCast. Olá, André, bom dia. É um prazer estar de volta aqui com vocês no ApexCast para agora falar do Franchising Brasil. Mas antes, falando um pouquinho da Apex, a gente tem um trabalho bem completo para ajudar a aumentar os negócios internacionais em que o Brasil está envolvido. São 3 frentes de atuação: a promoção de exportações brasileiras, a atração de investimentos estrangeiros e a internacionalização das nossas empresas, que nada mais é que a abertura de unidades de negócios no exterior. O Franchising Brasil é um programa bastante interessante, na minha opinião, porque ele está na interseção de 2 dessas frentes. Então, por um lado, ele tem essa característica de um projeto setorial, que são as parcerias que a Apex tem com as entidades do setor, no caso aqui a ABF. A gente faz um cardápio, digamos assim, de atividades montadas exclusivamente para aquele setor. Então, a gente tem feiras, missões comerciais, capacitação, é bem diverso. E, por outro lado, o Franchising Brasil tem um componente muito forte de internacionalização, já que a gente está falando da abertura de lojas no exterior, no caso aqui franquias. E, por conta disso, a gente trabalha bem junto com a nossa coordenação de internacionalização. E o resultado, na minha visão, é bastante completo e bastante interessante para as empresas. Algumas outras características que eu acho bem bacana de destacar e que diferenciam esse projeto é que também a gente trabalha com uma gama ampla de atividades econômicas, desde que atuantes nesse formato de franchise. Então, a gente tem, para fins de organização mesmo do projeto, a gente trabalha com alimentos e bebidas, com varejo e com serviços. É bastante equilibrado entre esses 3 segmentos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso já gera realmente um desafio para a gente trabalhar com perfis tão diversos de empresários. Outra característica que eu acho bem bacana de falar é que a gente está indo muito além da venda de um bem ou da prestação de serviço. Quando a gente está falando da internacionalização, a gente está falando também da exposição internacional de marcas brasileiras, ou seja, a gente está transportando o nosso estilo de vida, os nossos valores, nossos conceitos e agora também o modelo de negócios para todo mundo. E eu acho que isso está bem alinhado com o propósito da Apex de levar o melhor do Brasil para o mundo conhecer. Então, como você pode ver, é um projeto que me empolga bastante. Já são mais de 15 anos de projeto, né? O primeiro foi em 2005, estamos partindo para a nossa 8ª edição. A gente está bem animado com a renovação e com todas as atividades que a gente está prevendo para os próximos 2 anos. No ano passado, a gente teve resultados bastante positivos, terminamos com 148 participantes, uma quantidade bem expressiva de unidades no exterior, e estamos bastante animados para o próximo ciclo. A ideia é continuar o trabalho que a gente vinha desenvolvendo com os países latino-americanos, Estados Unidos e Portugal, e também trazendo algumas novidades, como China e Emirados Árabes. Vai ser um desafio, sem dúvida, porque a pandemia realmente impactou bastante o setor e o nosso calendário de eventos, mas os números que a ABF divulgou no início desse ano mostram que as franquias estão num processo de recuperação e que as expectativas para 2021 são otimistas, tanto em termos de faturamento, de unidades, de redes, de empregos. Então, estamos confiantes com o sucesso da nossa próxima edição. Só para fechar, eu queria destacar que a Apex entende que realmente esse é um setor muito estratégico para a gente apoiar, tem um alto potencial de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, as franquias estão ligadas à geração de empregos e ao fomento do empreendedorismo. Então, a gente acha que essa é uma parceria que é muito valiosa para nós, estamos bem animados de renovar o projeto. Muito obrigado, Carla. Confesso que eu conheço pouco sobre esse setor e eu achei bem interessante o cenário que você explicou. Eu vou aproveitar para chamar o Bruno, responsável pela nossa parceria na BF. Bruno, seja bem-vindo ao ApexCast.
Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Bom dia, Carla. Bom dia, Rodolfo. Quero agradecer muito a vocês da Apex pelo convite de participar dessa iniciativa do ApexCast. Tenho certeza que, através do ApexCast, nós vamos conseguir divulgar muito o nosso programa de internacionalização de franchise, o Franchise em Brasil, e estamos às ordens para participar de outros e ajudar e colaborar com a Apex para divulgar as importantes ações da agência na cooperação com o setor privado e as empresas brasileiras que buscam internacionalização e exportação. Bom, André, falando um pouquinho do panorama do franchise no Brasil, hoje o Brasil é o quarto principal mercado mundial de franchising. Nós estamos atrás dos Estados Unidos, da Coreia e da China. No Brasil, temos, mesmo após a pandemia, fechamos 2020 com cerca de 157 mil unidades de franquias operando no Brasil. São quase 3 mil marcas que operam no mercado de franchising brasileiro. E o interessante é que dessas 3 mil, são 2.800, 2.700 marcas, 95% delas são marcas de origem nacional, ou seja, são marcas concebidas e criadas aqui no Brasil. Isso tem dois lados. Um lado é muito bom, que mostra como nós somos um país forte na concepção e criação de marcas. Então, nós temos essa cultura, essa tradição, temos um mercado muito grande também. Então, temos marcas brasileiras muito fortes. E, por outro lado, mostra que, apesar disso, o Brasil ainda é um mercado muito fechado e muito desconhecido para as marcas internacionais que buscam a expansão para outros mercados. Tem um estudo do World Franchise Council que mostra que o Brasil é o 13º destino de uma marca internacional quando ela pensa na internacionalização. Ou seja, quando uma marca estrangeira vem para o Brasil, ela muito provavelmente já está em cerca de 12 ou 13 países. Um trabalho que a ABF tem feito no sentido de abrir mais o nosso mercado, também incentivar a vinda de marcas estrangeiras para o Brasil, é justamente esse trabalho forte no mercado internacional. A ABF hoje é membro e parceiro do World Franchise Council. Nós temos, inclusive, o assento jurídico no World Franchise Council. Nós somos membros fundadores da Federação Ibero-Americana de Franquias e esse ano estamos trazendo para o Brasil, vai funcionar dentro da ABF, a sede fixa da Federação Ibero-Americana de Franquias, o que fortalece o papel da ABF e do Brasil como um protagonista super relevante no mercado latino-americano e mundial de franquias. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei de franquias muito sólida, que inclusive ela foi renovada no ano passado, e ela serve de exemplo e de inspiração para leis de franquias que estão sendo criadas em diversos outros países, porque nem todo país tem uma lei específica que regulamenta os negócios do franchise. Bruno, a ABF tem um grande evento, né? Você pode contar um pouco para a gente sobre ele? A ABF Franchising Expo é hoje a maior feira de franchising do mundo, junto com a Feira de Paris. As feiras de franquia, em geral, não são tão grandes, as feiras internacionais. Tem feiras muito importantes, como é a Feira de Nova York, como é a Feira do México, como é a Feira de Buenos Aires, a Feira da Colômbia, mas não são feiras muito grandes. Já a Feira de São Paulo é uma feira enorme. A feira tem a duração de 4 dias. Esse ano está previsto que ela aconteça no final de setembro, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. Se for possível que a gente realize a feira presencialmente. A última edição presencial que nós pudemos fazer, a ABF Expo, contou com 66 mil visitantes, o que é um número extremamente alto. Tivemos 410 estandes com expositores e marcas brasileiras. Tivemos pavilhões internacionais, tivemos pavilhão de Portugal, tivemos pavilhões da China. Estávamos negociando para a edição do ano passado um pavilhão da Itália, queremos ter pavilhões de outros países, que retomamos essa negociação. E a nossa ideia é tornar a nossa feira cada vez mais internacional, provando que o Brasil, sim, é um destino possível, é um destino viável, temos um mercado enorme e são oportunidades para empresas de outros países que busquem a internacionalização. Bruno, é muito complexo trabalhar a internacionalização do franchising? Como a Carla bem falou, o mercado do franchise, a indústria do franchise, assim, é super transversal. E essa é uma dificuldade que nós tivemos no começo, na formatação mais detalhada do nosso programa. A gente tem empresas que vão desde o varejo, né, o mais tradicional do franchise, que são os setores de moda, calçado, food service, até empresas mais complexas de serviços, como é o caso da Coifodonto, que vai falar mais adiante sobre uma clínica odontológica, ou empresas de aluguéis de equipamentos para construção civil, enfim. E o que é que a gente decidiu fazer? Dividimos o nosso programa em 3 verticais, de forma a atender de uma maneira mais cirúrgica o anseio de cada uma das empresas. O ideal seria dividir muito mais, porque o setor do franchise, como eu disse, é muito transversal. Mas dessa forma a gente já consegue dar, de uma maneira pelo menos global, uma atenção mais diferenciada para os diferentes tipos de empresa. Então, dividimos em varejo,
onde a gente atende as empresas de moda, as empresas de calçado, as empresas que atuam no varejo, tem loja em shopping, centros comerciais, etc. A gente tem também uma vertical que é de alimentação e food service, que a gente atende as cadeias de fast food, restaurantes e empresas ligadas à alimentação em geral. E a gente tem uma vertical de serviços, que é essa super abrangente também, que tem as empresas de saúde, as clínicas de estética, que estão super fortes hoje. Temos exemplos, inclusive, de algumas dessas empresas internacionalizadas. Enfim, é uma forma da gente fazer ações e, dentro das ações, até a gente dividir roteiros para cada uma das verticais e atender, assim, de uma melhor forma as empresas que participam do Franchising Brasil. Bruno, conta para a gente um pouco de que forma a pandemia impactou o setor. O nosso programa e a indústria do franchise foi super afetada pela pandemia. Então, a gente teve um baque grande nas ações do Franchise Brasil, a gente teve um baque grande no setor. Na própria ABF não pôde realizar a feira no ano passado. Então, o que é a ABF? Muito rapidamente, o Franchise Brasil, em parceria com a Apex, redirecionou as atividades e fizemos várias atividades no modelo online. E foi um sucesso. Eu acho, inclusive, não tenho certeza que, inclusive, que mesmo quando a gente consiga retomar as atividades presenciais de uma forma mais sólida, nós não poderemos abandonar as iniciativas que começamos a desenvolver de maneira online. Um exemplo disso é um think tank de internacionalização de franquias que nós fizemos no metade do ano passado, em parceria com a Federação Ibero-Americana de Franquias e com as diversas associações de franquias dos países que compõem a América Latina e a Península Ibérica, e fizemos 20 mesas redondas para debater, na época, temas pertinentes ao combate à pandemia, temas pertinentes à retomada do crescimento econômico, às mudanças que vieram para ficar, e isso fortalece o papel do Brasil como protagonista e líder no mercado de franchise. Bruno, por que vale a pena internacionalizar as franquias brasileiras? O que tem de mais nobre, no caso da internacionalização da franquia, é que a gente está exportando o modelo de negócio brasileiro, a gente está exportando a cultura brasileira, a gente está importando o nosso sistema empresarial. E isso é o que tem de mais nobre, de mais consistente, é sustentável. E essa certificação que vocês criaram, Bruno, para que ela serve? Como a gente ninguém tem um mecanismo oficial de medir a presença de marcas de qualquer país em qualquer país, nós, no Franchising Brasil, implementamos um certificado de franquia internacional, que foi uma ótima sacada. A gente faz isso em parceria com a Apex, já vai para o 3º ano do certificado de franquia internacional, que, além de ser um jeito de honrar e de reconhecer o esforço que as marcas brasileiras têm numa internacionalização, também é uma maneira de a gente ter que as empresas atualizem as informações de presença internacional delas no nosso banco de dados. E assim a gente consegue saber de uma forma mais acurada, de uma forma mais precisa, como as empresas brasileiras estão presentes nos diferentes mercados, com quantas unidades, com que sistema de entrada internacional, se é uma franquia, se ainda é um licenciamento, se é uma unidade própria, se é um joint venture. Esse certificado tem sido um sucesso. A gente fez a primeira edição em 2019, a gente conseguiu fazer isso presencialmente. No ano passado, a gente teve, de uma maneira virtual, a entrega do certificado. Ficamos até um pouco receosos de fazer uma segunda edição no meio da pandemia. Achei que ia ter menos empresas participando do que no primeiro ano, mas não, a gente teve até um acréscimo. No primeiro ano foram 43 empresas, no segundo ano foram 50 e tantas, e esse ano a gente vai fazer de novo essa edição. Se Deus quiser, vou conseguir fazer presencial, mas se não, vai ser virtual e vai ser um sucesso de novo, com a presença da Apex. A gente tem 4 categorias do certificado de franquia internacional: pleno, sênior, master e mega. Isso de acordo com o número de unidades no exterior e com o número de países que as empresas estão presentes. Bruno, e que outras iniciativas foram desenvolvidas ao longo desse período? Uma outra iniciativa que a gente teve nesse último ano, foi a criação de um prêmio de destaque na internacionalização. Isso sim é uma forma bem mais consistente da BF, de reconhecer e de fazer barulho, de mostrar como as empresas brasileiras são bacanas, como as empresas brasileiras têm potencial de se internacionalizar, como as empresas brasileiras estão fazendo um trabalho bonito, consistente e louvável na internacionalização de suas marcas. Então, lançamos no ano passado a primeira edição do prêmio ABF Apex Destaque na Internacionalização. Tivemos 14 empresas finalistas, até se foi gerado um e-book sobre que está disponível nas redes sociais do Franchise Brasil, está disponível no site do Franchise Brasil e no site da BF. Vocês podem consultar quais são as 14 finalistas. E dessas 14 finalistas, 4 empresas foram premiadas. A gente teve a Chili Beans, que a gente teve
a HNT, que é uma empresa de frango fritos do Rio de Janeiro. Tivemos também a Coife Odonto, que é um dos cases assim, de mais orgulho lá na BF, é o case que é a nossa bandeira, de como é possível a gente fazer internacionalização para um mercado difícil, para um setor difícil, para um setor super regulamentado, para um país que fala uma língua diferente, que tem um alfabeto que ninguém entende, que está no fuso horário que são 12 horas, quando é meio-dia aqui, é meia-noite lá, é quase um feitiço de Áquila, mas que com determinação, que com planejamento, com resiliência e com gana e com brilho no olho é possível. Então, a gente tem muito orgulho de ter apoiado a Coife Odonto nessa jornada deles. A gente acompanha a Coife desde 2017, numa feira que eles participaram com o Franchising Brasil em Nova York, e lá já tinha plantado a sementinha de internacionalizar para o mercado chinês. Eu lembro que eu conversei com o Rodolfo lá atrás, ele falou, Bruno, o mercado chinês é um mercado com mais de 1,5 bilhão de habitantes, que está se abrindo agora para a classe média. E lá eles não têm dentista suficiente para atingir a população. Lá os dentistas são ou japoneses, ou europeus, ou então coreanos. É muito caro. Eu quero levar para a China o nosso modelo de negócio, que são clínicas odontológicas com modelo acessível. E vamos nadar de braçada. E eles conseguiram iniciar o processo de internacionalização deles no começo de 2020, abriram a primeira clínica em Shenzhen no início da pandemia, e com isso não quero dar spoiler, eu quero voltar a palavra para o André, mais uma vez agradecer. E, André, estamos à disposição para participar desse, de outros podcasts, de outras iniciativas da Apex. É sempre uma honra, um orgulho e um prazer trabalhar junto com a agência. Muito obrigado para você, para a Carla, que tem sido nossa parceira e de extrema importância, né, na renovação do nosso convênio. Carla, André, obrigado. Obrigado, Rodolfo, pela parceria também de sempre, e contamos com todos aqui no seguimento do programa. Muito bom, Bruno. Muito obrigado pelo seu relato. Eu estou realmente muito impressionado com os resultados e a relevância do Brasil no cenário do franchising. Eu realmente não conhecia essa informação. E, claro, muito bem impressionado também com esse trabalho conjunto que está sendo desenvolvido pela Apex Brasil e a ABF. Eu vou aproveitar que você falou sobre o prêmio e já adiantou também um pouco sobre o case da Coife Odonto para chamar o vencedor desse prêmio, o Rodolfo, que é o CEO da Coife Odonto, que participa do nosso projeto e que está operando na China uma franquia de odontologia, de onde ele conversa com a gente hoje. Então, antes do feitiço de Áquila transformar aí o Rodolfo, eu vou chamar ele para conversar com a gente. Rodolfo, bem-vindo ao ApexCast. Conta pra gente um pouco da sua história. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. André, Carla, Bruno, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rodolfo, CEO da Coife Odonto Franquias. Hoje temos aí 212 clínicas odontológicas em operação no Brasil, e há 6 anos atrás topamos aí o desafio de internacionalização. Então, foi uma sementinha que foi plantada, a gente começou a pensar na América Latina e participou de muitos eventos de internacionalização da ABF e pintou uma ideia de ir para a China. Eu lembro até hoje, foi no Congresso de Internacionalização, em que o Carlos Martins abriu o congresso falando chinês. Na época ele estava expandindo para a China com a R9, franquia junto com o Ronaldo, de escolinha de futebol e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. A China naquela época, para quem lembra, ainda era assim, um pouco mais mística do que hoje, né? Hoje ainda para muita gente naquela época era mais ainda. E a gente topou viajar para lá, ver como que era o mercado. A gente fez um dever de casa antes, fez grandes estudos que assim apontavam que o negócio era difícil mesmo, que existiam muitas barreiras, e a gente foi conferir de perto. E na minha primeira ideia inicial era trazer produto, a importação de produto. Poxa, se não der para abrir clínica lá, vamos ver o que há de bom na China, né? E foi onde eu me surpreendi. Eu vi que era inviável trazer produtos por conta de Anvisa, etc. O volume teria que ser muito grande. Minha rede, na época, não supria essa demanda, e me brilhou os olhos a oportunidade de abrir clínicas na China. A gente fez reuniões com mais de 10 advogados, contadores, agências. Mais da metade disse que era impossível abrir uma clínica odontológica na China. Isso a gente ficou pensativo, e um dos advogados disse que talvez era possível. Então a gente foi atrás, estudou a lei, e a gente descobriu que a legislação na China, ela muda muito. De 6 anos atrás para cá, foram várias legislações que alteraram. Recentemente a gente teve agora o novo Código Civil chinês. Então o ambiente de negócio é diferenciado, ele muda muito. Então a gente precisava estar até um pouco à frente desses advogados, pedir essas legislações para eles e nós lermos, traduzirmos e lermos elas para entender. E aqui na China também tem uma questão que muda muito de província para província. Então você tem salário mínimo diferente para cada província. É muito semelhante ao Pacto Federativo dos Estados Unidos, onde são províncias que formam um país. Então a gente começou a estudar a diferença de cada província e conseguiu aí caminhar para a instalação da unidade.
Nos últimos 3 anos, o projeto começou a caminhar com mais força. Tivemos o grande apoio aí da Apex e da BF. Há uns anos atrás, eu conheci o Bruno na feira de Nova York, como ele estava contando, e a gente já tinha dado essa pisada na China, já estava com material personalizado para expandir na China, e a partir disso a gente começou a acelerar. E aí que eu conheci o Bruno, a gente acabou participando de uma feira na China, envolvido com a Apex e a BF, e aí abriu muito mais portas, a gente ficou na beira de fazer uma joint venture com uma rede grande aqui da China, mas acabou que não prosseguindo, porque a gente percebeu que, assim, se tivéssemos feito, teria sido uma clínica chinesa com brasileiros. E não foi para isso que a gente veio aqui. E até ao passar dos anos a gente vê que valeu a pena, porque a rede que eles montaram, que eles queriam montar com a gente, acabou não dando certo aqui. E eles foram concorrentes nossos aqui nesse ano que a gente operou, e eles acabaram fechando alguns meses atrás. Então foi muito bom a gente ter tocado do nosso jeito. Hoje, com essa pandemia, teve sim uma crise na China também, né? Atingiu, a gente vê os números altos de PIB, mas o comércio aqui sofreu bastante também, né? Então, a gente viu vários concorrentes fechando, clínicas chinesas fechando. Para ter ideia, eu ouvi do chefe do Health Bureau aqui da cidade, ele me confessou, ele falou, nossa, eu nunca vi uma clínica 100% estrangeira. É a primeira clínica da cidade e talvez uma das primeiras clínicas da China 100% estrangeiras. Então, foi um grande pioneirismo. Ele falou, nossa, mas já é difícil para chinês abrir clínica. Você é estrangeiro e está abrindo, você é muito corajoso. O senhor falou para mim. E isso foi muito bacana. E para a gente é um orgulho exportar mão de obra especializada brasileira. Então, o mundo ainda não sabe que os dentistas brasileiros estão entre os melhores dentistas do mundo. Muitas associações colocam até como o melhor dentista do mundo. E o mundo não sabe disso ainda. Então, a gente aqui na Ásia está mostrando isso. Para ter ideia, eu tenho pacientes que voam de toda a China aqui para minha clínica. Tenho aí no futuro, assim que abrir as fronteiras da China novamente, pacientes de toda a Ásia que querem vir para cá, que já estão assim prontos para vir fazer os procedimentos aqui. Então aqui a gente exporta mão de obra brasileira, pretendo, assim que abrir as fronteiras, aumentar esse fluxo, trazer mais brasileiros para cá, mostrar mais para o mundo aí o que os dentistas brasileiros têm para oferecer. E eu sinto que aqui é muita oportunidade para franqueadores brasileiros. Por mais que a gente tenha algumas histórias de insucesso, a gente tem muitas histórias de sucesso aqui, de brasileiros, e às vezes que nem são franquias. Então, como a gente tem um índice alto de serviço especializado, de venda de produtos, de modelos de negócios bem desenvolvidos dentro do franchise, a gente vê que é uma grande oportunidade de migrar para cá. Muita gente acha que é difícil, que são muitas as barreiras, mas elas têm a parte boa do desafio, que é você estar em um ambiente de negócio mais evoluído, você tem aqui uma logística, você tem plataformas que estão à frente da nossa realidade. Então, essa é uma das bagagens que está me fazendo muito bem aqui. Eu estou conseguindo colaborar muito com a operação do Brasil, trazendo o conhecimento, levando o conhecimento que eu estou adquirindo aqui para lá. Então, realmente, aqui a gente enxerga coisas que ainda não chegaram no Brasil. E isso ajuda muito, e é bacana a gente entender e ficar por dentro dessas coisas. Bom, e fica o convite para outros franqueadores brasileiros aí fazerem parte do projeto Franchise Brasil, alguns que tiverem interesse em conhecer o mercado chinês, expandir sua marca para a China. Eu sou uma das pessoas ali que participa do Franchise Brasil, que levanta a mão na hora que o Bruno pergunta sobre a China. Quem tem interesse para a China levanta as duas mãos. Então acredito que é um mercado ainda muito inexplorado, mas que pode trazer aí muito resultado para os brasileiros. A gente vê muita carência. Já deixo até a dica. É uma carência bem grande na área da alimentação. E a gente tem aqui muitos brasileiros que não são franquias, crescendo muito na área da alimentação. Então você vê que assim é um campo aberto e é só se adaptar, chegar, entender o mercado. Eu acredito que esse modelo que eu estou fazendo de abrir uma clínica primeiro, sentir o mercado, já tomei muita pancada. Tirando o coronavírus de lado, a gente tomou muita pancada, aprendeu e mesmo assim está dando muito certo. Então eu espero que aí passar esse vírus, esses problemas mundiais, a gente vai voar muito mais. Muito obrigado, Rodolfo. Que história bacana a sua e a da Coife Odonto. Parabéns pela coragem e pelo empreendedorismo. A história é inspiradora mesmo. Aqui na Apex Brasil, a gente trabalha para que essas histórias e resultados sejam cada vez mais vistos e conhecidos no Brasil e no exterior. Aproveito aqui para reforçar que tanto a Apex Brasil quanto a ABF estão à disposição do nosso setor de franquias. Nos procurem que a gente vai ajudar vocês a expandir a presença internacional do Brasil para novos mercados. É isso, pessoal. Agradeço a Carla, ao Bruno e ao Rodolfo pela ótima conversa de hoje sobre a promoção internacional das franquias brasileiras. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil
o www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Acompanhe também as nossas redes sociais, que estão recheadas de novidades e coberturas de eventos. Basta procurar por Apex Brasil. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.